A importância da alimentação adequada. A Simone vai contar para a gente, e eu estou curioso com esse livro, tá? O que é essa história e quem é Simone. Ela é profissional multifacetada, com uma sólida formação acadêmica em diferentes especializações. É isso? Não, fala você, Simone. Quem é você? Bom dia, gente. Eu sou Simone, sou bacharel e licenciada em Educação Física, minha paixão. Fiz nutrição, fiz a pós em nutrição para autista e sou psicanalista também. Então, por isso que eu pego todo mundo. A psicanálise eu fiz também para atender os pais, né? Porque todo mundo só pensa na criança e nunca pensa nos pais, né? Então, eu quis entender um pouco a condição do pai, trabalhar um pouco em relação a isso. Por isso que eu sou meio bombril, né? É, mas você tem razão. Porque se você está cuidando da criança, você tem que ter uma atenção para os pais. Sim. Porque são eles que conduzem esse jovem, essa criança. Sim, que assim, tem que ter um equilíbrio, né? Se está uma família desequilibrada, como é que eu vou pedir para o meu filho ter um equilíbrio? Como é que eu vou conseguir dar uma atenção para o meu filho? E as pessoas normalmente pensam assim, ampara a criança, mas esquece um pouquinho dos pais, né? O que eles estão passando em relação a isso? Mas, e o que a alimentação tem a ver com isso? Tudo, tudo. Assim, a alimentação é base de tudo, né? Pesquisas mostraram que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, se a gente não está comendo adequado, afeta o nosso corpo todo, né? Porque o cérebro é que manda em tudo. E o problema do autista é exatamente isso. Que dentro do nosso intestino existem bactérias, um monte de coisa, né? Eu não vou falar uma coisa mais simples assim, porque todo mundo entenda. Que trabalha o nosso corpo todo. O autista ele tem essa deficiência com essas bactérias, com as mitocôndrias que ficam no intestino. Então, como eles não conseguem comer, porque tem seletividade e tudo mais, o organismo dele fica todo inflamado. Você imagina você com o teu pé com uma unha encravada. Não é só a unha que dói, o pé todo, às vezes dói a perna. Você imagina, o seu corpo todo está inflamado. O seu cérebro, da pontinha do pé até a pontinha do cabelo. Como esse organismo vai trabalhar, né? E assim, eu posso garantir que de 80% a 90% de uma criança com crise é o problema da alimentação. Entendeu? Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu recentemente, mas não deixa de ser alimentação, mas o caso não era a comida, era o prato. A minha filha trabalha no CAPS. Ela ligou para mim e falou, pai, eu estou com um caso aqui de uma criança e eu preciso de um prato igual a esse que está aqui. Ela me mandou a foto de um prato quebrado. Eu falei, por quê? Porque a criança só come nesse prato. Sim, eles são assim. E ela está 2 dias sem comer. Eu falei, gente, o que eu vou fazer aqui na televisão? Como é que eu vou conseguir um prato desse? Eu até me lembrava do prato, mas de muitos anos atrás. Aí eu pedi aqui na televisão, falei, gente, eu estou precisando de um prato desse. Porque tem uma criança que só come se tiver esse prato. Ela é autista. Bom, nós conseguimos 8 pratos. Ai, que bom. Inclusive um pequenininho. Reserva, né? Aí conseguimos os pratos, né? Veio até de Bom Sucesso, até lá de Bom Sucesso, mandaram o prato para mim. E aí a criança voltou a comer, né? Acho que 2 dias depois, a mãe conseguiu controlar lá, ela obrigou a comer. Bom, enfim, é isso. Isso. O autista tem essa dificuldade. Tem crianças que só comem uma certa marca. Se não tiver aquela marca, vamos supor, uma marca de pão. Se não, pode ser o pão igual, mas se não for a marca, eles não comem. Entendeu? Tem esse problema. E aí o teu livro vem falando disso tudo. Sim. O que eu fiz? Não adianta você fazer uma coisa muito científica, porque não é todo mundo que vai entender. Né? A gente sabe que a maioria das pessoas hoje em dia tem um problema em casa, até mesmo com leitura, tem muitas pessoas que não conseguem ler. O que eu fiz com o livro? Eu trabalhei a textura na capa, não sei se você percebeu. Eu tenho duas texturas. Eu tenho 2 texturas, né? A gente teve um carinho muito grande, lógico que a gente não faz nada sozinho, né? Eu tive o apoio da Karina, que me ajudou. Eu falei a capa para ela e a gente foi elaborando. Então você vê que tem 2 texturas, daqui você já começa um trabalho.
Fiz questão que as folhas fossem papel reciclado, porque também tem uma textura diferenciada. Também. E o branco cansa muito a leitura, né? Isso aqui, se você ler, já não cansa tanto. E eu fiz fino, por quê? Não tem como você ficar muito tempo lendo uma coisa, né? Então fiz fino, fiz bem explicadinho, com uma linguagem que qualquer pessoa consiga entender da melhor forma possível. Nada assim, a gente sabe, né, que a criança tem que comer isso e aquilo outro. Só que como é que você vai explicar para uma criança que ela tem que comer isso tudo? Então a gente colocou aqui de uma forma que a família consiga entender como introduzir isso, buscando o que a gente fazia antigamente, que hoje ninguém mais faz, sentar à mesa, a família, conversar, chamar todo mundo para fazer a comida junto, principalmente a criança. Que ela Sem o celular? Sem o celular. A criança ela tem que sentir a comida, ela não é só o paladar que o autista tem. Ele tem que sentir a textura, a cor, entendeu? Então, assim, é tudo um carinho muito grande que você tem que ter. Eu sei que as famílias hoje em dia não conseguem fazer isso tudo. A gente não consegue, né, fazer isso o tempo todo. Mas pegar um dia na semana, um sábado, um domingo, um feriado, e reunir a família e fazer isso, é muito bom. É resgatar o que a gente teve no passado, trazer para hoje e ajudar essa criança a consumir essas coisas. Porque quanto mais processado ela come, que hoje em dia não só o autista, mas todo mundo come processados, né, ultraprocessados, seu organismo fica inflamado absurdamente, entendeu? Então, se ela está inflamada, ela vai ter crises absurdas, né? O intestino não vai funcionar, ela não vai conseguir dormir. E ela não saberia falar. Ela não sabe distinguir, entendeu? É igual um bebezinho que tem dor, está com cólica, ela não vai te falar, estou com cólica. Você tem que descobrir o que tem. Né? E é a mesma coisa, eles não sabem dizer o que eles têm. E isso altera totalmente o humor, porque uma alimentação errada altera. Você pode ver, eu tenho o costume de almoçar, jantar e tudo mais. O dia que eu não consigo comer comida, à noite eu sinto muita falta. Parece que aconteceu alguma coisa na minha vida errado, entendeu? Por isso, assim, é o costume daquela alimentação correta. Entendeu? Simone, eu trabalho muito aqui falando sobre autismo, sobre doenças atípicas, né? São crianças atípicas, sobre a mulher que é agredida, a criança, que aqui em Teresópolis nós temos muito casos de crianças que são violentadas, e enfim, quem me acompanha sabe há anos que a gente faz isso aqui. E a minha preocupação é com as pessoas que não têm acesso à informação. Se você pega uma mãe de uma criança autista, mas que intelectualmente que ela estudou, passou por uma escola, ela tem uma boa formação, tem uma condição financeira legal, ela vai cuidar bem desse filho autista. Mas você pega uma família com uma situação financeira muito ruim, sim, ela não tem a mínima noção de como cuidar de um filho autista. Não tem. Eu vou ser muito sincera. Você já pensou em como chegar a essa população? Eu vou ser muito e que deve sincera. ser muito grande? Às vezes até uma pessoa que tem condições, ela não consegue. Por quê? Se ela tiver uma orientação nutricional ou uma TO que trabalha com essa parte de alimentação, ela pode até conseguir. Porque você pensa bem, a criança está em crise o tempo todo. E você percebe que o momento que você vai dar um cheetos para ela, ela vai ficar quieta. Você vai pensar 2 vezes em dar um cheetos para ela? Não. Não, Só que a consequência de você dar esses cheetos para ela no futuro é muito pesada. Ela vai ficar em silêncio por 2 minutinhos, 3 minutinhos que ela está comendo. Só que aqueles cheetos pode até alimentar ele naquele momento, porque a crocância acalma, né? Não sei se você já percebeu, sim, quando você está muito agitado, se você comer alguma coisa que faz aquele barulhinho no teu ouvido, te acalma, né? Então, os cheetos vai acalmar ele naquele momento. Só que não vai alimentar, mas não vai nutrir. Então, daqui a meia hora, ele vai estar com uma fome de novo e vai estar mais inflamado porque ele comeu uma quantidade absurda de sódio, uma quantidade absurda de coisas ultraprocessadas, entendeu? Isso vai prejudicar a criança no futuro, daqui a alguns dias, algumas horas. Isso está no livro. Algumas coisas, sim. É porque, assim, é muita coisa, gente, é muita coisa. Se eu fosse botar isso tudo no livro, eu ia fazer uma bíblia e por aí.
né? Então, assim, eu tentei fazer, a princípio, um livro que você tivesse um norte, né? Aí aqui atrás eu até deixei um espaço para anotação, se a pessoa quisesse anotar, tivesse alguma ideia. Dei umas ideias de fazer os pratos. Gente, eu cozinho muito bem, mas eu tenho 2 mãos esquerdas para poder montar um prato. Então eu peguei uns pratinhos que eu sou capaz de montar. Então eu acho que qualquer um consegue montar. Fazer assim, fazer umas coisinhas engraçadas, tá vendo aqui, ó, o Pequeno Príncipe, que não tem nada de absurdo de você Peguei aqui montar. um hambúrguerzinho aqui, Esse bonitinho. hambúrguer, e pega assim um dia que esse hambúrguer é mais para Halloween, né? Isso, tá aqui o prato. Isso atrai a criança. Sim, sim. Se você, às vezes, tem criança que só come batata frita. Aí, se você perguntar para ele o que combina com batata frita, ele é hambúrguer, mas ele não come um hambúrguer. Mas na cabeça dele, hambúrguer combina com batata frita. Aí, se você for em algum lugar, ele vai pedir hambúrguer com batata frita. Ele vai comer batata frita e você vai se virar com hambúrguer, porque ele não vai comer. Entendeu? Então, assim, é você mostrar para ele. Porque é igual uma criança pequena. Igual quando meus filhos eram pequenos, eu sentava em frente da televisão e não dava biscoito. A gente pegava uma bacia com frutas, vamos supor, laranja. Eu ia descascando a laranja e não perguntava se queria. Eu dava para eles, né? Então é a mesma coisa. Se você começar a apresentar coisas novas, se já está em um nível que só fandangos, só esfirra, só essas coisas, vai ser um pouco mais difícil. Mas é um caminho de formiguinha que quando a gente conseguir desinflamar o corpo dessa criança, o desenvolvimento dele vai explodir. Entendeu? Só que não é fácil. Não vou te dizer que não vou chegar aqui e falar, dar uma receita de bolo, ó, faz isso, isso, isso e pronto, acabou. Não vai ser fácil. Meu tempo acabou ficando muito pequeno hoje para conversar com a Simone. Teria hoje inúmeras perguntas aqui e as pessoas também estão participando aqui, também tem perguntas. Algumas pessoas eu acho que você conhece. Jonadá, quem é? É minha aluna. Ela botou aqui, professora top, Simone Bianchini. Tem uma opção de gente daqui do Rio de Janeiro, pessoal de fora participando. Márcia Regina, Lúcia Avólio. É porque são pessoas que normalmente eu não conheço. Márcio Silva, mas esse é meu amigo, está lá nos Emirados Árabes, assiste a gente todo dia. Ah, que legal. Nilceia da Silva, parabéns, professora, pelo cuidado, tudo que faz com muito trabalho e muito carinho. Eu preciso ter você aqui no programa outra vez. É porque o programa hoje tinha muita coisa. O programa ao vivo é isso mesmo. Tinha muita coisa. Mas eu vou trazer aqui nos próximos 15 ou 20 dias. Pode chamar que eu venho. Porque eu preciso falar um pouco mais sobre esse livro. Tá? Mas você falou disso aqui, mas não explicou o porquê. Então, é porque o autista ele trabalha muito com textura. Aqui tem uma diferença, Né? tem uma textura. E você vê, né? O carinho. É filho, né, gente? Eu tive esse carinho de ter, porque quando você tem 2 texturas aqui, e é um livro que é para manusear mesmo, entendeu? Então você tem 2 texturas, aqui você tem mais uma. Então você já começa por aqui tendo trabalho com o livro, né? Tendo essa sensibilidade, né? De olhar, de quando você abrir, você sabe que você não vai ficar com a mente, vai ter que ficar horas lendo, o pouquinho que você lê não vai te cansar. Foi feito com muito carinho. Eu tive apoio de 2 pessoas muito importantes, porque escrever um livro não é fácil, não. A gente acha que é só escrever lá. Eu tive o apoio do Augusto na parte da correção, que você faz, ele vai corrigindo. Eu estou escrevendo o meu há alguns anos. E tem a parte da Karina, que foi a que me ajudou na capa, que fez a impressão para mim. Ontem eu tive aqui no programa, e você que estava aqui comigo ontem, você viu, um pai de autista. Sim, tem. Ele só foi descobrir depois, e eu já conheço alguns casos, inclusive de pessoas até que convivem comigo, que eu não sabia, lá na Missão Metodista Beldol. E é interessante como é que está se falando isso agora. Está havendo uma revolução nesse momento sobre o autismo. As pessoas estão vendo isso com muito mais importância, deixar a curiosidade de lado. Por isso eu preciso de você. Só me chamar. Que eu puder responder. E esse caso de ontem, ele estava aqui contando, acho que é Edson o nome dele, se eu não estiver enganado, não me lembro agora. Ele está me contando as dificuldades que ele teve na infância. Tá? Bullying que ele sofria na escola, que ele não conseguia falar, que depois acabou vindo para ele ficou gago, veio para uma gagueira,
Ele levou tempos para conseguir sair, conviver com isso e aprender, e ele conseguiu. E ele agora é pai de um autista, só que agora ele já tem uma certa experiência. Sim. Gente, a melhor coisa é quando você descobre o que você tem. Eu tenho TDAH. Eu não consigo ler Ele livro. também. Eu não consigo Ele falou ler que livro. não consegue ler. Aí, na minha infância, eu sempre gostei muito de estudar, mas eu não conseguia ler. Então aquilo me criava uma frustração, uma angústia muito grande. Até que eu descobri que eu tinha TDAH. E hoje eu ouço livro. Eu tenho 1.999.000 livros que eu leio, ouvindo. Então, assim, eu descobri quais são as minhas limitações. Em cima delas, eu fui embora. Entendeu? Você vê a quantidade de coisa que eu tenho. Sou pós-graduada, tenho 3 faculdades, né? Continuo correndo atrás, mas entendendo as minhas limitações. Então, quando você entende as suas limitações, você voa. Agora, quando você fica com medo de descobrir o que você tem, você fica travado sem saber o que vai fazer da vida. E eu tô com tanto livro lá para ler, está tudo lá em casa. O livro da Simone tem 96 páginas, 100 páginas. Eu tenho que ler o livro do Vanderlei, o último dele. São 900 páginas. Em 2 livros. 900 páginas. Simone, eu vou te cobrar para daqui uns 15 Tá dias, mais ou ótimo, menos. só me chamar. Eu te falo daqui a pouco, até quando a gente descer, o dia que a gente pode marcar, que eu vou precisar de você de volta aqui. Eu preciso muito esse ano falar sobre crianças atípicas, sobre essas coisas que vêm acontecendo aí cada vez mais, e perguntam por que tem tantos casos? Porque a população cresceu. É simples isso. A população cresceu. Muito obrigado. Por nada, eu que agradeço. Tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite. Eu estou indo embora. Amanhã, sexta-feira, é dia de debate. Eu já tenho confirmado Alexandre Paim, que já vem no programa amanhã. Estou confirmado quem mais. O Faria ainda não me confirmou. O professor Marcão vai estar aqui com a gente amanhã também. E o Roberto Petro também ficou de me confirmar se vai estar aqui no programa amanhã. Aí vem a mesa para cá e a gente vai debater a nossa terra, a nossa gente, a nossa cidade, o nosso município. Muito obrigado a todos vocês. Simone, mais uma vez, obrigado, tá? Eu que agradeço. Bom te conhecer. Estou conhecendo a Simone hoje. E a gente volta amanhã e a Simone volta daqui uns 15 dias. Tchau, gente.